A sociedade te fudeu e você provavelmente nem sabe disso. E ela começou a te fuder desde que você foi pra escola pela primeira vez. Escola, o início da destruição de todo o seu potencial e de todos os seus sonhos. Uma mentira que te ilude da infância até a fase adulta. Uma prisão que uma hora só muda de nome. De escola pra faculdade. E nesse vídeo eu vou abrir o jogo. Por que eu larguei a faculdade e me salvei por isso. Roda a vinheta! Mentiram pros seus pais, mentiram pra você e mentiram pra mim. Você não vai ser feliz, realizado e rico se você tirar boas notas, entrar numa boa faculdade e conseguir um bom emprego. Na verdade, o contrário disso. O contrário. Você só vai conseguir ser mais uma cabeça de gado no meio de bilhões de pessoas alienadas, fadadas ao fracasso. E eu queria que alguém tivesse me dito isso mais cedo. Sorte a minha de eu ter descoberto essa parada antes de terminar a faculdade. Dizem por aí que se você não tiver faculdade, você não vai conseguir emprego, dinheiro e não vai ser ninguém na vida. Mentira! Abre o olho, pai! Engenheiro tá tendo que fazer Uber pra ganhar a vida porque não tem emprego, carai. O país já tinha recorde de desempregado antes de 2020, depois da catástrofe a parada dobrou. Se liga, velho, você tá estudando 4 anos pra entrar numa profissão que há mais de 5 anos não tem emprego, velho. Acorda! Que mundo você tá vivendo, malandro? Tá errado, tá errado. Ufa, depois desse desabafo, deixa eu fazer um adendo. Só tem um caso em que a faculdade funciona. No caso de você querer trabalhar numa profissão que exige uma faculdade pra você atuar, tipo médico, nutricionista, advogado, veterinário, dentista, essas paradas. Agora, se você não é nenhum desses casos, você tá lascado. Agora presta atenção, eu sou contra a faculdade, mas eu sou a favor do conhecimento, eu sou a favor do estudo. Porque assim, sem faculdade você pode ganhar muito dinheiro, mas sem estudo, a chance de você fracassar é dobrada. Então você precisa estudar, precisa buscar conhecimento, precisa sim se capacitar. O único problema é que a melhor capacitação não tá na faculdade, ponto. E agora eu vou contar pra vocês como que eu cheguei nessa decisão na minha vida 3 anos atrás. E tudo começou com um desejo de ser grande na vida, desejo de ser rico, desejo de fazer coisas grandiosas. E aí o que eu fui fazer? Eu fui pesquisar as pessoas que tinham conseguido chegar onde eu queria chegar, que tinham pessoas ricas, pessoas que tinham tido sucesso e feito coisas grandiosas. E adivinha, 90% delas não tinha feito faculdade ou tinha largado uma faculdade que começou. Quer um exemplo? Bill Gates, Steve Jobs, Silvio Santos aqui no Brasil e muitas outras pessoas aí que você provavelmente conhece e admira. Quando eu vi isso, eu vi que alguma coisa estava errada. Eu vi que eu estava fazendo a faculdade já há 6 meses pra estudar uma parada que eu não via sentido nenhum, que eu não ia aplicar, que eu tava gastando meu tempo, meu dinheiro e minha energia pra caramba estudando coisas que muito provavelmente eu nunca ia usar pra nada pro que eu queria. Eu queria ser grande, eu queria ser rico, eu queria ser empreendedor, eu queria empreender. Só que eu tava tentando aprender empreendedorismo ali na faculdade com um cara que não empreendia. Eu tava tentando aprender a ser rico com um cara que era quebrado, que tava me dando aula, tentando me ensinar a ser rico. Não funciona. E foi aí que depois de um tempo, estudando mais sobre empreendedorismo, sobre as paradas, lendo livros como esse aqui, anota esse livro, se você nunca ouviu falar, se você nunca leu, leia. Napoleon Hill, um dos caras que mudou minha vida. Esse livro aqui vai estar na tela aí também pra vocês verem. Napoleon Hill é um cara que mudou meu conceito, porque quando eu cresci aprendendo duas coisas, abrindo parênteses aqui da minha história. Eu cresci aprendendo que sucesso era para as pessoas que tinham um talento único no mundo, ou que sucesso era para as pessoas que tinham sorte. Sucesso mesmo, riqueza e o caralho todo. E aí quando eu conheci Napoleon Hill, esse cara que eu apresentei para vocês, que foi quando eu comecei a estudar o empreendedorismo, eu descobri que na real o sucesso não era para quem tinha sorte. E o sucesso muito menos era pra quem tinha um talento único no mundo cabuloso. Sucesso, na real, era pra aquele tipo de pessoa que estava disposto a construir o sucesso dela. Ou seja, que o sucesso ele era construído, tijolo por tijolo, conhecimento por conhecimento, experiência por experiência. Você vai se tornando um cara melhor, vai conquistando mais, vai ganhando mais, vai fazendo mais.
Essa era a lógica. Então quando eu comecei a estudar essas paradas, comecei a entender demais isso, eu tava na faculdade ainda, eu comecei a ouvir o que o meu professor falava da faculdade, comecei a ouvir o que Napoleon Hill falava, comecei a ouvir o que meus amigos lascados e fracassados falavam, comecei a ouvir o que as pessoas de sucesso falavam, comecei a ouvir a minha família que queria que eu parasse de fazer o que eu tava fazendo e comecei a ouvir as pessoas de sucesso, o que elas falavam. Comecei a ouvir as pessoas que só queriam me desanimar, comecei a ouvir as pessoas que queriam de fato que eu tivesse sucesso. E a diferença entre essas duas é que as pessoas que estavam me desanimando eram lascadas e quebradas, e as pessoas que estavam querendo o meu sucesso, elas de fato tinham sucesso. A pessoa que não tinha chegado lá falava que eu não ia chegar, e a pessoa que tinha chegado lá falava que eu ia chegar. Que porra é essa? Eu vou te dar um spoiler agora desse livro aqui. Napoleon Hill falava, sabe o quê? E eu concordo plenamente, faço deles as minhas palavras. Existem 3 tipos de pessoas que fodem a sua vida: seus pais, líderes religiosos e professores. 3 bichos do demônio mesmo, do diabo, ó, mais perto que o diabo. Esse livro é uma entrevista com o diabo. 3 bichos do diabo, tô brincando, não são pessoas do diabo, são influenciadas pelo diabo através do livro. Enfim, só pra não falar que essa galera não é do mal, não. Seguinte, elas são influenciadas porque elas aprenderam errado e elas repassam conhecimento errado pra poder te condicionar a reviver um ciclo e uma vida comum, uma vida de fracasso, uma vida que é a única vida, na verdade, que eles acham que funciona, só que não funciona, só que as pessoas são inconscientes. O ser humano é um bicho engraçado, é um bicho condicionado, igual um robô que você programa a parada e ele vai e repete, tá ligado? E aí, estudando isso tudo, ouvindo isso tudo, vendo esse cenário, chegou o momento que eu comecei a realmente questionar e pensar em largar a faculdade. Eu tinha os meus aí quase 19 anos, não tinha feito ainda, eu tinha 18, eu entrei na faculdade um pouco mais cedo e tal. E aí eu lembro que eu tava no meu carro, fazendo uma das coisas que eu gostava muito. Eu gravava entrevistas de pessoas de sucesso, eu gravava tudo isso em um pendrive e eu ficava ouvindo essas entrevistas e essas palestras dessas pessoas de sucesso no meu carro, no trânsito. E eu ouvia e repetia vários desses discursos, eu sei de cor. E um desses discursos, nesse dia específico, eu tava chegando num posto pra abastecer o carro, parado numa fila gigante do posto ali, travado, e ouvindo e ouvi a palestra inteira de um cara que chama Steve Jobs. E essa palestra é uma palestra que ele deu, acho que pra Oxford, que é uma faculdade e tal, enfim, que é bem famosa dele, talvez você já tenha ouvido. Vou deixar aqui na descrição o link dessa palestra do Steve Jobs, que é muito top. E lá ele falava o seguinte, lá ele contava um pouco da história dele, ele falava por que ele tinha largado a faculdade e por que aquilo tinha feito sentido pra ele. E lá ele falava uma coisa muito importante, ele falava o seguinte: você nunca consegue ligar os pontos olhando pra frente, você só consegue ligar os pontos olhando pra trás. Então você precisa acreditar em alguma coisa, em você mesmo, em Deus, no karma, no universo ou o que for, para que você tenha a autoconfiança suficiente para fazer o que o seu coração mandar, para que você seja guiado por isso e um dia lá na frente você olhe para trás e conecte todos os pontos. E eu olhei para mim, olhei pro meu coração e o que eu sentia? Como é que eu me sentia dentro quando eu tava na faculdade? Eu vi como é que eu me sentia quando eu tava estudando na Napoleon Hill, quando eu tava estudando empreendedorismo, quando eu tava estudando marketing também, que é o que eu faço hoje, marketing. E eu lembro que eu olhei para isso e eu vi qual que palpitava no meu coração e ali, naquela fila daquele posto, eu tive a certeza do que eu tinha que fazer da minha vida, não é da sua, da minha vida. Foi a decisão que eu tomei. E ali eu decidi sem medo largar a faculdade. Só que teve um ponto nessa história que aconteceu depois que fez eu de fato agir e largar, que vai ser a parte mais engraçada dessa história. Se liga. Tava eu lá na virada de semestre da minha faculdade, e aí na minha faculdade lá, que era em Brasília na época, tinha mó rolê de você perder as matérias de um semestre pro outro, e era normal pros alunos você ter que ficar chorando matéria pra coordenador pra ele te enfiar nas turmas lá pra você ganhar os créditos que você tinha que ganhar. E como eu já não tava indo bem naquele semestre, eu precisava muito de uma matéria XYZ pro próximo semestre, porque senão eu ia me lascar no próximo semestre. E aí eu, como vários outros alunos faziam, fui lá e fiquei esperando o coordenador pra falar com ele o dia inteiro à tarde, sentado num chão sujo do cacete lá na faculdade pública, esperando a boa vontade do coordenador e ouvir o que eu tinha a dizer. E aí, quando chegou minha vez, ele tava quase indo embora, já tinha dado o horáriozinho dele, ele tava fechando a sala, eu cheguei lá correndo, eu falei: peraí, coordenador, eu nem lembro o nome dele, acho que era Edmar ou Gilmar. Peraí, Gilmar, me ajuda aqui, eu preciso muito da sua ajuda, porque eu preciso da matéria XYZ aqui, porque senão vai dar ruim pra mim, não sei o que. O cara só foi fechando a sala dele,
ele cagando porque eu tava falando, meu amigo, não posso te ajudar, volte aqui amanhã, não sei o que. Eu falei, velho, não tem como ser amanhã, tem que ser agora, não sei o que. Ele falou, já era. Eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí ele, tipo, tava foda-se, uma hora ele parou, trancou a sala, virou pra mim, olhou no meu olho, olhou pro meu histórico escolar que tava na minha mão, olhou pro histórico escolar e falou assim, putz, você tinha ido tão bem nesse primeiro semestre e agora você caiu o seu rendimento, tá tendo que vir aqui chorar matéria, você tá desperdiçando sua vida, o que você tá fazendo da sua vida, não sei o que, tá jogando sua vida fora, seus amigos aqui de classe, eles todos, quando eles se formarem, eles já vão sair empregados. A gente tem contato aqui na universidade e a gente consegue emprego pra eles aqui logo na hora que eles se formarem, seus amigos já vão sair daqui 4 anos empregados, ganhando 3 mil reais por mês. Ele falou isso felizão. Tipo assim, ele tava causando com o que ele tava falando. E quando ele terminou de falar isso, eu entrei em choque, eu conectei todos os pontos, eu falei assim, tá tudo errado esse caralho, peraí, tem que ficar mais 4 anos nessa tortura do caralho, pra poder depois começar a trabalhar, começar a ganhar dinheiro com um emprego, que eu já não gostava de emprego, que eu já tinha largado o emprego como CLT. No emprego, pra ganhar 3 mil reais por mês, eu só virei pra ele e falei assim, obrigado. Saí, virei as costas, saí no corredor com o meu histórico escolar na mão, juro pra vocês que a cena foi essa. Andei no corredor, olhei pro lixo do lado, joguei o histórico escolar no lixo, fui caminhando até meu carro, entrei no carro, liguei o carro, saí com o carro e nunca mais voltei na faculdade. Isso tem 3 anos e meio. Esse foi o dia que de fato eu larguei. Eu nem fui trancar o c... Esse negócio de trancar uma parada pra você ter um backup ali pra você voltar quando você quiser. E eu tava decidido. Por isso que eu não fiz essa parada. E eu vou te falar, talvez não tenha sido porque eu larguei a faculdade, mas foi porque eu fiz o que o meu coração cantava pra eu fazer. Mas graças a isso e graças às outras decisões que eu tomei na minha vida até chegar aqui, ao longo de toda essa jornada que foi árdua, longa e de muito aprendizado, eu consegui viver a vida dos meus sonhos de fato, e hoje eu consigo olhar pra trás e conectar todos os pontos. Hoje tudo faz sentido, inclusive as coisas boas que aconteceram na minha vida, inclusive as coisas ruins que aconteceram na minha vida, hoje fazem sentido pra mim quando eu olho pra trás. Hoje eu consigo ser grato pra absolutamente todas as decisões que eu tomei e tudo que aconteceu na minha vida, que eu tive controle ou que eu não tive. Eu não mudaria nada que aconteceu na minha vida. É por isso que eu larguei a faculdade, não é só por isso que deu certo porque eu saí dali, eu estudei muito dia e noite, eu fiz mais de 2.000 horas de curso presencial de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, eu li mais de 50, 60, 70, ou sei lá, 80 livros de todos esses assuntos, de marketing, eu entrei em prática, eu criei uma empresa, eu fiz meu negócio acontecer, até errei muito, deu certo, errei, me endividei, saí da dívida até o corre virar de fato. Então não, meu coleguinha, não é só largar a faculdade que as coisas vão acontecer não, segura a onda aí, tem uma caminhada forte, tem um preço a ser pago, mas brother, a vida toda é sobre pagar preço. Que preço que você quer pagar? Você quer ficar 4 anos lá pra viver uma coisa que talvez você não queira viver? Ou você quer pagar um outro preço diferente que vai doer também, vai ser caro pra você viver? Porra, pelo menos no final você tem a oportunidade de viver a vida que você sonhou viver. É uma parada que eu falo muito. Ser rico dá muito trabalho. Muito trabalho. Só que o problema é que ser pobre também dá trabalho. Trabalho você não vai fugir, mano. Senão você vai se lascar de qualquer jeito. A parada é qual o preço que você tá disposto a pagar e aonde você realmente quer chegar. E aí a reflexão que eu quero deixar pra você aqui hoje é a seguinte: aonde você quer chegar? Você precisa de uma faculdade, principalmente essa que você tá fazendo pra chegar lá? Quem chegou aonde você quer chegar, fez uma faculdade? Se fez, beleza, qual que ele fez? Vai atrás. Se ele não fez, pense de novo. A parada é, faz o que você quer fazer, meu irmão. Toma coragem, caralho. Toma coragem, assuma a responsabilidade pelas suas decisões, faz o que tem que ser feito, você não deve nada a ninguém e ninguém te deve nada. Você não tem que pedir permissão pra nada não, a não ser que você seja menor de idade. Aí você é outra história aqui que eu não entro no meio. Mas se você é maior de idade, você não precisa pedir permissão pra nada, faz acontecer, mano. Ninguém te deve nada, o seu sonho é a sua própria e única responsabilidade. Faz acontecer e para de mimimi, porque eu tô cansado de mimimi nessa porra. Se isso fez sentido pra você, dá like nesse vídeo, se inscreve se você não tá inscrito e compartilha pra quem precisa ouvir essa parada aqui. Até o próximo vídeo.